sou o Vlad Oliver. Vamos falar um pouco sobre Animatic. Bom, o que é Animatic? Ou Animatic, como a gente conhece aqui no Brasil, né? Os brasileiros falam de Animatic. Animatic é o seguinte: se vocês olharem, fizerem uma pesquisa na Watt, no canal da Watt, vocês verão, pesquisa no canal é fogo, né? Se vocês fizerem uma pesquisa na Watt, vocês verão que todos os trabalhos que eu publiquei, eu os chamei de Animatic, ou Animatic, né? Por quê? Porque eles são Animatics, ok? Eles são Animatics, eles não são produtos finais. Acontece que, pelo menos eu costumo fazer um Animatic tão completo, com tantas informações, que ele parece um produto final. Aí vocês vão falar, pô, não estou entendendo nada, aquele vídeo ali não era vídeo acabado? Não, não era um vídeo acabado, eram vídeos antes da animação. Aí vocês vão falar, mas tá tudo animado, cara. Como é que é o vídeo antes da animação? Vejam, o que é um Animatic? Na história dos Animatics, o Animatic é o seguinte: ele é a gravação dos frames. Antigamente, quando não existia, muito antes, eu sou desse tempo, se vocês querem saber. Quando a gente começou nos estúdios de animação que faziam filmes, ok? Filmes, comerciais, mas comerciais que eram filmes, ok? Levava a latinha do filme lá, inclusive, etc, etc. Você tinha uma máquina chamada Mahon Cahel, que é a precursora da Oxyberry, que muito antes dos computadores, tá? De vocês nascerem. Então, essa maquininha era responsável por a gente fotografar os keyframes, ou seja, os frames que os animadores começavam a desenhar, ok? E a gente dispunha esses keyframes junto com o audioguia para ver o tempo, para tentar ter uma noção da dinâmica do projeto, etc, etc. Isso aí foi começar. Aí vocês vão falar, não, e o pessoal já gravava. Não gravava, cara, porque eu sou dessa época e eu sei o trabalho que dá você gravar no Oxyberry frame a frame. Então não se fazia frame a frame, até porque era só o trabalho dos animadores e não dos intervaladores. Antes da existência dos computadores, eram os intervaladores, um bando de moleque que faziam os intervalos entre os keyframes que os animadores faziam. Cara, dava muito trabalho, vocês não têm noção, ok? Então o que acontece? Ao longo do tempo, o Animatic ele se transformou para a computação gráfica num render de qualquer coisa, num render da massa para você ver se a animação está mais ou menos boa. Acontece que hoje em dia, os desenvolvimentos que existem hoje, é melhor você fazer um Animatic com tudo, porque aí você já discute coisas que você não teria condição de discutir. Como, por exemplo, vejam só, esta é a cena 4 que eu falei tanto, ok? Vamos ver ela um pouquinho. Óbvio. Me ajude aí. Aí vocês vão falar, não está animado? Não, claro que não. Ela só os keyframes estão movimentados e há uma interpolação automática entre os keyframes, porque o computador faz isso, mas é só isso. Se vocês repararem, vejam uma coisa, eu acho que o que mais falta aqui, veja, tem uma série de erros. Ela está com o braço enfiado dentro do próprio corpo, né? Isso aqui, ela não está com uma pega muito agradável aqui, vejam só, aqui dá para ver aqui, ó, veja, tá com os dedinhos enfiados no, enfim, tem uma série de erros, ok? Mas o erro principal, a meu ver, nós tentamos acertar, né? O erro principal, a meu ver, é aquela síndrome de Marta. Síndrome de Marta é o seguinte: é uma alusão a uma prefeita de São Paulo que punha tanto botox na cara que a cara não se mexia. Então, quando você não tem expressões, veja o que acontece. É um robozinho, né? Ela não se move, ela não tem animação. Então, um dia desses eu fiz um erro, há muito tempo atrás eu cometi um erro, que é o seguinte, vejam só. Eu comecei a fazer as expressions. Eu achava que isso aqui era do tempo do Cinema 4D, mas não é não. É do tempo do Blender mesmo, veja. E eu comecei baseado na Jane Porter, eu comecei a fazer, vejam, ela tinha vários erros ainda de expressão, que era o seguinte, queria fazer o olho fechando, um carinha um pouquinho feliz,
e assim por diante, né? Aqui, quando ela abre a boca, veja, ela ainda tinha os dentes enormes, né, da proporção da cara. Enfim, não tinha não tinha um mapa de pesos adequado, enfim, tudo um lixo, né? Mas eu fiz essas expressões e eu esqueci de desligar essas expressões. Vejam isso aqui, olhem de novo agora esse material aqui, ok? Vamos ver, a gente roda isso aqui, roda uma vez essa porra, meu, roda uma vez essa porra, ok? Oxi. Eu acho que eu tô com tudo junto, né? Desculpem, é só a cena. Cadê a cena 4? Esqueci. Vejam só. Pá. Vocês viram e comparem com isso aqui, com esse grid de expressões. Vejam só, mais grids de expressões. É importante você ter expressões, cara. Se você não fizer expressões, vai ficar difícil. Então, voltando ao assunto, eu estava com essas expressões que eu fiz, uma pose library, né? Uma série de library. Acho que não era uma pose library porque não era um shape keys. Era um shape keys. Eu fiz uma série de shape keys baseado neste vídeo aqui da Jane Porter, ok? Então eu achava que ia ser mais suavezinha as animações, né? As expressões da nossa Trice. Não queria fazer muito complicado. Mas o que aconteceu? Eu esqueci e coloquei numa animação da Mixamo. Então ela vinha andando com uma animação da Mixamo comum. Eu até procurei isso aqui, mas não achei no meio da monte de tralha aqui que eu tenho já. Mas enfim. Então ela vinha fazendo caras e bocas. Aí eu olhei, me caiu a ficha e falei, cara, como falta expressão. A gente aqui não olha, não se dá conta de como ela tem essa expressão, olho vidrado, essa cara sem movimentos, né? Como isso aqui compromete, na verdade. Como é que fica o trabalho feio, cara. Então, o que acontece? Vocês estão vendo, ela abre a boca, ela continua só abrindo a boca, porque é só o que eu sei fazer. Eu ainda não fui pesquisar o esqueleto da nossa Raze para saber se ela tem expressões aqui, se ela pode assustar, abrir os olhos com mais cara de susto. Ela faz o susto dela tem um delay com relação. Vejam quantos erros eu posso. Não tem expressão aqui, ela abre a boca de qualquer jeito, ok? E vejam só. Enfim, o que eu estou mostrando para vocês é que o animatic, ele vem antes do processo de animação. Neste caso, como eu já expliquei também, o animatic é tão... Cadê você? Acho que eu fechei o animatic, né, cara? O animatic fica tão bem finalizado, ok? Que ele acaba gerando a impressão de que o trabalho está pronto. Não está, ok? Bom, que mais? Vejam que eu tenho a Raze aqui em determinadas poses do cor da cidade, porque eu queria entender como é que é a mecânica, né? Como é que ela funciona, o torso dela, etc, etc, etc. Tem um monte de coisa para a gente aprender, cara. Aqui também, veja, coloquei já tirei pá. Isso aqui é para marcar aonde ela vai bater as latinhas dela, porque ela também tem as latinhas dela para bater, né? Enfim, então isso aqui vai mostrando quais são os pequenos defeitos que a gente tem neste projeto para ir. Vejam, isso aqui está animado. Olha, isso aqui é a cor da cidade, né? Vejam só como é importante você ter piscar o olho, ter movimentos faciais, e etc, né? Isso aqui deixa o trabalho mais sofisticado. Bom, eu estou querendo mostrar isso porque, na verdade, eu vou parar um pouco a produção aqui para fazer exatamente esse animatic, ou seja, completar todas as cenas, porque aí fica, de certa forma, fica mais fácil falar sobre animação especificamente, ou seja, a gente vai parando cena a cena, movimento por movimento e vai vendo o que é possível ser feito. Eu não sei o que é. Geralmente vocês vão me dizer, pô, cara, você nunca animou, como é que você trabalha na área? Bom, em primeiro lugar eu faço animação gráfica, faço animação de vinhetas, né, de material de design. Mas,
Quando eu trabalho em projetos desse nível, é muito fácil você fazer. Isso aqui está muito pronto. Se isso aqui fosse um trabalho comercial, para você convidar um animador, eu até pensei em convidar um, e para ele dar uns toques sobre o que ele daria da experiência dele para adotar uma psique, ok? Adotar uma psique significa dar um estilão de movimento para a nossa atriz, para ela deixar de ser esse manequim movimentado. Ela está movimentada, ela não está animada, ok? Ela só se movimentou até o momento. Bom, eu poderia fazer, mas acontece que eu conheço bons animadores, porque sempre trabalhei a vida inteira com eles. Ou seja, esse seria o caso de passar esse trabalho para um animador e o animador finalizaria. E ele ia me amar, me adorar, porque fala, cara, um boneco tão finalizado assim, que está pronto, que tá, é só a gente dar um tapa nas expressões. Isso é para quem sabe. Para quem não sabe, eu vou ficar aqui batendo lata, literalmente, né? Bom, se algum animador quiser se aventurar e a dar uns pitacos aqui no andamento do processo, será muito bem-vindo, ok? Essa é a primeira coisa. Mas eu não conto com isso, eu conto com a possibilidade, então, de ir fazendo. Para isso, eu vou precisar mostrar, de novo, vou pegar Dylan Gu e Pierrick Picot, que são os dois animadores que se dispuseram a fazer um curso de animação aqui, básico, bem básico. E eu vou fazer alguns comentários sobre os cursos deles. Ambos começam com uma bolinha para explicar squash e stretch. A gente nem vai fazer isso, porque a intenção aqui não é fazer um curso de animação, como eu já expliquei. A intenção é absorver alguns conhecimentos de animação, ok? Para ver se eu consigo dar um tapa nesse projeto e ele ficar mais bonitinho de bom. Porque pelo menos precisa ficar com o mesmo nível das animações prontas da Mixamo, né? Porque senão eu ponho a boneca da Mixamo no lugar, não preciso colocar mais nenhuma outra. Bom, é isso, por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.